Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu quero aproveitar esta nossa oportunidade para compartilhar com vocês uma breve reflexão e tenha certeza que ela irá abençoar a sua vida. E a palavra que estaremos refletindo, ela vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 4, versículo de número 11, onde o nosso texto vai nos dizer assim, desta maneira: Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meus amigos, nesta nossa breve reflexão, nós podemos extrair alguns aprendizados significantes e eu já quero iniciar com algumas observações que temos em nosso texto, onde ele vai nos dizer assim, desta maneira, versículo de número 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Meus amigos, haverão situações em que elas vão ocorrer em nossas vidas, haverão determinados acontecimentos em que seremos questionados se somos verdadeiramente filhos de Deus. Eu quero te convidar, eu preciso te convidar a não permitir este tipo de questionamento dessa sua condição, de sua posição em Deus e principalmente com Deus. Somente por estar passando por um período de tentação, somente por estar passando momentos de dificuldade e de provações. Creia, no mundo teremos tribulações, mas o nosso Deus venceu. Meus irmãos, creia, tudo isso vai passar e o nome do nosso Deus será glorificado em sua vida. Meus amigos, assim como foi no livro de Jó, Satanás ele se apresentava entre os filhos de Deus. E aqui nós vamos aprender que, em algumas vezes, o nosso adversário, ele virá nos tentar. E isso é exatamente onde o próprio Espírito de Deus nos tem colocado. E por muitas das vezes, até sabemos que o local para onde fomos enviados, o emprego onde nós estamos, a família e tudo o que temos, sim, foi Deus que nos colocou, foi Ele que nos abençoou. Por muitas das vezes, temos sim a certeza e a convicção que foi Deus, que foi Ele que nos elevou, foi Ele que nos promoveu a algum cargo. Sim, foi Ele que nos pôs em determinadas posições. E até nos acontece em não entendermos o real motivo de tantas provações neste exato local. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não transforme pedras em pães. O nosso texto bíblico segue desse jeito. Versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu aprendo aqui e compartilho que em toda tentação que viermos a sofrer, Deus, o nosso Deus, Ele sempre terá uma palavra para nos ajudar. Deus, meus irmãos, sempre terá uma palavra para nos socorrer. Mateus capítulo 28, versículo de número 19 e 20 diz assim: Portanto, ide fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo de número 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por mais, meus irmãos, por mais que até pareça, nós nunca, o nosso Deus, Ele nunca nos deixará sozinho, muito menos nem desamparado. Sabemos que o nosso adversário, ele é insistente e persiste em querer nos derrubar. O versículo de número 5 declara desse jeito: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Meus amigos, parece e é até estranho e antagônico aquele que quer nos derrubar, aquele que quer nos destruir, nos levar e nos conduzir para o templo e exatamente para o ponto mais elevado. Meus amados,
Muitas pessoas caem. Muitas pessoas caem em tentação, em chegarem, em serem conduzidos a alguns lugares, em especial aos templos, aos lugares altos, e achando que devem estar em lugares de exaltação, no ponto mais alto, mas só há um, meus irmãos, que deve estar nesse lugar: a honra e a glória, sempre a exaltação para o nosso Deus. Versículo de número 6 diz assim: E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, para que está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso de número 9. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Meus irmãos, para cada um de nós, sempre nos será necessário entendermos e discernirmos quem é que nos está elevando, para onde estamos sendo conduzidos, e principalmente quem é que nos está elevando para determinadas alturas neste mundo. E com isso eu aprendo com Jesus, justamente por ele conhecer muito bem o Espírito de Deus, por ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, que o carregou, que o conduziu ao deserto, e quem o estava tentando, o levando a lugares altos. Jesus, meus irmãos, Jesus soube resistir o mal e combatê-lo com a ferramenta correta, a palavra de Deus. A pergunta que fazemos aqui é: será que temos tido o espírito de discernimento de quem é que esteja entrando em minha vida? Se os lugares que estamos sendo conduzidos e as posições em que temos sido elevados é Deus ou não? Quando temos o entendimento e a perfeita convicção dos planos de Deus para nossas vidas, jamais seremos enganados, ou muito menos confundidos. Amém? E principalmente, ao final de tudo, Mateus capítulo 4, versículo de número 11 vai dizer assim: Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meus irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida que este tempo de provação vai passar. Satanás, o nosso adversário, vai fugir da sua vida, vai fugir dos seus caminhos, exatamente porque você conhece muito bem e sabe utilizar a palavra de Deus. Creia que os anjos de Deus virão te servir. Amém? Meus irmãos, ainda que os anjos de Deus eles venham nos servir, nos é necessário uma decisão. E eu te convido a entregar a sua vida a Jesus, caso você não tenha feito ainda. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, me salva, me liberta, muda a minha história para melhor. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Amém? Meus amigos, guarde essa reflexão em seu coração, inscreva-se em nosso canal, curtam, compartilhem com mais pessoas e ativem o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.